Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estou eu aqui de volta para falar um pouco sobre o fato histórico de hoje aí, que é um fato histórico que eu gosto bastante, relacionado ao século XX, né? Relacionado à Segunda Guerra Mundial, que é uma área aí da história que eu gosto bastante de pesquisar, né? Acho que todo mundo também que acompanha aí, eu acho que também muito dos seguidores que eu tenho é porque gosta da história do século XX. E no caso, o fato histórico é quando o Hitler chega à presidência, pessoal. Eu tenho que fazer esse vídeo aqui porque esse fato ele precisa de algumas informações aí para fazer uma contextualização, tá, pessoal? Não existiu uma eleição que tornou ele presidente, tá? O presidente na época era o Paul von Hindenburg. O von Hindenburg, ele era um herói nacional, ele era um grande herói da Primeira Guerra Mundial e ele era então o presidente nessa época, tá? Ele era um homem bem alto, se eu não me engano acho que ele tinha mais de 1,90, ele tinha uma barba bem grossa, acho que um bigode, ele usava os trajes militares que eram utilizados, se eu não me engano, o uniforme prussiano, que tinha aquele capacete pontudo, que tinha aliás uma lança no final, né? Que era o uniforme que eles utilizavam na Primeira Guerra Mundial, né? E ele era um homem que tinha bastante apelo do povo, né? Ele tinha se tornado presidente por causa muito dessa fama que ele conseguiu por se tornar um herói militar, né? Se eu não me engano, acho que ele era marechal ou general, eu não me lembro. Enfim, tem outras questões que eu deveria abordar até para falar melhor sobre isso, mas aí eu vou ter que deixar vocês aí pesquisarem, pessoal, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas quais são? O grande aumento de seguidores do Partido Nazista, tá? O Partido Nazista, na verdade, se eu não me engano, é Partido Nacional Socialista Alemão, Trabalhadores da Alemanha, alguma coisa assim. O que causa até hoje muito problema aí, né? A versão tem gente que fala que o nazismo era a mesma coisa, era de esquerda, que é, na verdade, um grande erro aí. Eu não vou nem ser muito grosseiro, eu acho que falta, na verdade, um pouco de estudo aí, ou um pouco mais de pesquisa para a pessoa poder falar isso, né? Porque apesar do nome do partido ser nacional socialista, ele não era de fachada esquerda, ele era na verdade um partido de extrema direita, mas que no período atual da Europa estava em crescimento, tá? Ele primeiramente na década de 20, no começo da década de 20, ele tinha poucos adeptos, ele era um partido meio que nanico, né, formado lá numa cervejaria, se eu não me engano, agora eu não vou lembrar o nome da cidade, mas era um partido com poucos seguidores, né? Não eram seguidores propriamente dito, com poucos adeptos, né? Mas que ele acabou crescendo, principalmente depois daquele caso que foi a tentada de golpe do Hitler, junto com alguns outros, né, que acabou levando à prisão dele, né, e aí ele escreveu o Mein Kampf, ele ganhou um pouco de notoriedade ainda, mas mesmo assim ainda não era tão grande quanto eles eram. Porém, no decorrer ali da década de 20, já no finalzinho, em 1929, houve uma coisa que realmente foi muito impactante, muito importante aí para a gente entender também essa ascensão dos nazistas. O que houve foi a crise de 29, também conhecida como Grande Depressão. E essa crise, ela trouxe grande desemprego, grande fome para todo mundo, e na Europa não foi diferente, tá? As pessoas passaram por uma situação bem complicada, mas a gente tem que entender, né, que momentos de crise econômica, momentos de grande fome, de grande desemprego, são terrenos férteis para crescimento de ideias de extrema direita, tá, pessoal? Ou até de extrema, independente de ser direita, né, ou esquerda. Às vezes tem algumas ideias que são extremadas ao ponto de pessoas acharem, precisamos matar outras pessoas para que as coisas se resolvam, né, que é uma ideia que infelizmente muitas pessoas até hoje acreditam, né, mas o que ocorre é que o partido começa a ganhar um pouco mais de notoriedade, porque existia também um certo preconceito com os judeus já na época. Os judeus eles eram colocados como grandes causadores da Primeira Guerra Mundial, não causadores, mas eles
atrelavam a eles alguma culpa. E, bom, a gente tem que entender que existe também um contexto histórico sobre um preconceito com os judeus, né? O antissemitismo que também era muito grande na Europa há muito tempo existe isso, né? Se a gente voltar na época medieval também a gente vai ver que existe também um preconceito com os judeus desde aquela época, mas que no século XX estava também muito em voga e eles se aproveitaram disso. Não posso dizer que todas as pessoas que eram adeptas do nazismo eram antissemitas, tá, pessoal? Teve muita gente que às vezes acabou concordando com certos pontos do partido, né? E depois no decorrer perceberam que estavam totalmente equivocados, quiseram voltar atrás, mas ali já estava o nazismo já estava muito grande, já tinha tomado um poder que não dava mais voltar para trás. Por exemplo, agora, né? Essa data ela marca ali uma consolidação de poder do Hitler que o tornou um ditador. Tá? Ele não houve uma eleição propriamente dita, mas o que ocorreu foi um plebiscito que uniu a chancelaria com a presidência. Então, tipo, é um poder tão grande para ele que ele acabou depois se programando o Führer, né? O Führer nada mais é do que o líder em alemão, né? E ali a gente sabe o que aconteceu, né? Acabou acontecendo várias outras coisas que decorreram na Segunda Guerra Mundial. Como ele se tornou chanceler, pessoal? Como eu falei, o Partido Nazista acabou ganhando grande notoriedade ali depois da Grande Depressão. Eles tinham essa política mais extremada mesmo, de violência, práticas que eram não bem vistas, né? Até porque o presidente, o Paul von Hindenburg, ele era entre aspas, ele estava ali, né? Uma parte democrática, né? Eu não sei dizer muito bem se ele era autoritário. Dizem que ele não tinha muita afeição pelo próprio Hitler, mas o que a gente tem certeza é que ali ainda era um conceito de presidência, tá? Então existia partidos, existia uma certa democracia que não era bem vista pelo Paul von Hindenburg. Desculpa só ficar falando o nome dele toda hora, porque é um nome difícil de falar, né? Alemão, o nome alemão é complicado. Mas, enfim, o Hitler acaba se tornando um chanceler a contragosto do Hindenburg. Por quê? Porque ele acabou não vendo escapatória, né? Porque o partido acabou se tornando popular e o Hitler porque queria ser chanceler. No final, ele acabou conseguindo ser chanceler, né? Foi nomeado pelo Paul von Hindenburg e ele fica ali na chancelaria, né? E o que é a chancelaria? É importante a gente ressaltar aqui que a chancelaria, ela acabava, era um cargo que metia a mão em outras entidades de governo. Então, com a chancelaria, ele conseguiu ali utilizar artifícios que eram legais, né, no contexto da Alemanha daquela época, para poder ganhar mais poder. Então, quando ali em agosto o Paul von Hindenburg ele morre, o Hitler ele faz esse plebiscito e ele se torna então um chanceler e um presidente. Então ali ele estava unindo duas categorias, dois cargos que eram muito grandes. E depois dali ele se tornou o ditador que a gente conhece aí, que acabou levando a morte de milhões de pessoas, levou à Segunda Guerra Mundial, ao Holocausto, né? A tudo isso que a gente infelizmente sabe que foi uma página triste da história da humanidade. Bom, eu vou postar esse vídeo aqui e depois eu vou colocar também um link para uma matéria do Museu do Holocausto. E essa matéria ela é bem interessante, né? Na verdade, um artigo que fala sobre essa escalada do poder do Partido Nazista, tá bom, pessoal? Desculpa aí, o vídeo ficou um pouco mais longo do que o normal, mas é porque é uma coisa que eu gosto de falar. Eu falaria até muito mais sobre essa questão da Segunda Guerra Mundial, né, desses primórdios do nazismo, né? Mas eu não vou estender mais porque o vídeo já está ficando muito alongado. Pessoal, boa tarde aí, novamente para quem estiver no horário de almoço, um bom almoço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.